Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco, você que assiste sempre as nossas transmissões aqui, você que quem sabe pela primeira vez está participando. Esta é uma grande família, a família do Lição em Dose Dupla, e eu quero dizer que nós acompanhamos sempre aqui, eu particularmente leio os comentários no Facebook, no YouTube, e é gostoso ver esse processo de interação da nossa equipe com você que está em casa, você que é professor da Escola Sabatina, você que é um diretor da Escola Sabatina. Muito bom estarmos juntos nesta grande família do Lição em Dose Dupla. Eu não estou sozinho, obviamente, se é Lição em Dose Dupla, eu tenho um grande parceiro. Demas amou o presente século e nos abandonou, né? O nosso querido amigo Escovão faz um tempo que não aparece aqui, mas eu vou lutar pela conversão dele. Mas você tá aqui, meu parceiro, você não me deixa na mão, junto, né? Hashtag tamo junto, viu? Pastor Roger, tô percebendo que seu topete tá ficando maior já, assim. Tá ficando aqui, né, gente? A gente vai aprendendo, né, como é que funciona. Você me deu aquela aula lá, tal, tá ficando um esquema aqui. É uma Você tá benção, bem? né? Você tá bem? Uma benção, graças Tranquilo? a Deus, né? Rapaz, você me fez lembrar de Paulo agora, né? Somente Lucas está comigo. É verdade, é verdade. Mas um abraço, né, pro nosso xará. Você tem sido um bom Lucas. O Xará vai chegar em algum momento, ele e outros colegas aí que passaram pela área e que faz um tempinho aí que não aparecem. Nós vamos fazer ali uma convocação especial, em espírito de guerra espiritual, para eles estarem aqui pelejando com a gente, né? Correria grande, né, pastor, nesse início de ano, cada um com suas funções, viu, gente? Por isso que às vezes a gente se ausenta aqui também, mas é um privilégio estar aqui, viu, pastor? Que legal, podemos compartilhar a lição juntos aqui. Que bom que você abriu um espaço na sua agenda para estar conosco. Para quem não sabe, o pastor Wanderson, ele é o evangelista aqui da associação, então ele está correndo para lá e para cá. É muito difícil ele se organizar para fazer aqui este encontro conosco, mas eu agradeço de coração, meu amigo, a sua disposição em estar aqui, que tem abençoado a minha pessoa e tantos outros que participam desse programa. E vamos juntos trilhar um novo caminho no nosso encontro de hoje, né? Benção. Vamos falar de caminho. Já o caminho através do véu, né? O caminho através do véu. Tudo pronto aí? Aperte os cintos, vai começar o estudo da lição e nós não podemos começar esse estudo sem uma oração especial. Meu amigo, você sempre abre aqui os trabalhos com uma oração especial, nos colocando na presença de Deus. Por favor, nos dirige em oração. Uma bênção ao nosso povo todo e a gente. Querido Deus, mais uma vez, começamos o estudo da lição invocando o Teu nome e a Tua presença. Que os amigos que estão nos ouvindo, assistindo, sintam a Tua presença através do Teu Santo Espírito também, e que este mesmo Espírito seja o nosso professor nesse momento, para explanarmos a Tua palavra, para recapitularmos as lições do nosso guia da Escola Sabatina. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, lição 10 já, né? Passa rápido, né? Muito rápido, mas 3 já acabou, né? Eu já recebi a minha, viu, pastor, do próximo trimestre. Já recebeu? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já assinou a lição? A lição da Escola Sabatina, ela é crucial para nós termos esse conhecimento embasado, um conhecimento forte da Palavra de Deus, um conhecimento que nos possibilita abrirmos a Bíblia com autoridade. Olha que gostoso, você estudou o livro de Hebreus, de repente você não tinha ainda muita intimidade com este livro, agora você pode abrir e ter tanta coisa boa extraída. Aliás, nós estamos aqui a cada estudo que é apresentado por vídeo, colocando na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, um link. E nesse link você tem acesso ao resumo, à síntese das principais ideias da semana. E você pode usar esse material como professor da Escola Sabatina para ali se conectar ao contexto principal da lição, concatenar bem as ideias e apresentar para os alunos. Ou, se você quiser, você pode até mesmo futuramente deixar guardado esse material para, de maneira mais rápida, ter acesso ao conteúdo que foi abordado ao longo desses 3 meses em que estudaremos o livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre o caminho através do véu. O livro de Hebreus, capítulo 9, 24, diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eu não sei se você é pai ou mãe, mas eu me deparei como pai na responsabilidade de algumas vezes responder aos meus filhos sobre Cristo Jesus e a ministração dele por nós no céu. E é como uma pergunta feita por uma criança: onde está Jesus? Né? Aonde está Jesus? Por que ele está no céu? Por que está demorando tanto para voltar? O que ele faz lá ao longo de todo esse tempo?
Nós não vamos aqui explorar todas essas respostas, mas nós vamos olhar com muito carinho para o conceito bíblico de que Jesus, ele está no céu, ele adentrou através do véu, além do véu, para abrir espaço numa obra especial de intercessão, uma obra que nos possibilita ter acesso à presença de Deus na nossa vida. Eu acredito que a lição coloca aqui a temática da ascensão, e eu queria ler contigo agora, se você tem a Bíblia, é tão gostoso ler esse momento específico na história em que é descrito o fato de Jesus subindo ao céu, no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos. Nós olhamos aqui a partir do verso 10, diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Aqui a mensagem que os anjos trouxeram é a mensagem que nos dá a segurança de que Jesus subiu. Ele não está numa sepultura. Jesus Cristo, ele não está morto, ele é um Deus vivo, ressurreto, um Deus que subiu e adentrou aos céus. E a lição aqui, ela nos traz essa ideia, pastor Wanderson, de que a ascensão de Cristo, ela acaba tendo uma abordagem especial no livro de Hebreus, porque não é só o fato de apresentar a ascensão, mas as implicações, né, o resultado teológico que nós temos do fato de Jesus ter subido aos céus e de estar na presença do Pai. É curioso porque na manhã da ressurreição, amigos, Maria vai tocar em Jesus, lembra? E Jesus diz: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, não me adore, não tente me adular, porque eu preciso apresentar o sacrifício diante dele, não é? Depois, em João 20, ele diz para Tomé: pode me tocar, toca aqui. Ou seja, ele subiu ao céu, desceu, ficou com eles ali para dar um pouco mais de responsabilidade e certeza na missão, e depois ele ascende de novo para garantir que nós temos intercessor junto ao Pai. É o fato de sabermos que Cristo subiu, de que Cristo está lá à destra do Pai, que nós podemos continuar com esperança e fé nessa terra. E nós vamos daqui a pouquinho analisar com mais calma, pastor Wanderson, embora a lição não tenha explorado muito isto, que é a sequência cronológica que envolve desde o momento da ressurreição até o momento em que o sacrifício de Cristo é aceito por ocasião da sua ascensão. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas me parece aqui interessante o fato de que quando Jesus ele fica um pouquinho mais antes de ter o primeiro momento de ascensão, o fato de que ele teve a preocupação em confortar, né, Maria. Uma pessoa que aparece na narrativa bíblica, que aparentemente seria desprezível dentro de uma perspectiva de autoria de outra pessoa que fosse registrar a vida de Cristo, porque nós entendemos que naquele tempo havia um machismo acentuado, a mulher praticamente não era valorizada na sociedade, mas nós percebemos aqui Jesus segurando um pouco esta ida até o Pai para saber se o sacrifício havia sido aceito ou não, porque ele queria confortar algumas pessoas. Eu acho tão bonito isso. Ele queria especialmente confortar Maria e dar evidências de que ele não estava mais na sepultura e que a sua palavra tinha se cumprido. Eu acho isso muito legal. Agora, dentro dessa perspectiva cronológica, nós temos uma sequência. Então, Jesus Cristo, ele ressuscita, provavelmente de madrugada, no domingo. Ele é encontrado posteriormente por Maria, nas primeiras horas do dia, e tem aquele papo, né, aquela conversa com ela em que ele traz conforto. Naquela conversa ele acalma o coração dela, a chama pelo nome, ela não estava reconhecendo que era Jesus, e diz: não me toque, como você disse, eu preciso subir aos céus. Ele tem um encontro com os apóstolos, certo? Ele traz o conforto aos apóstolos, mas ele precisa subir aos céus. Ele sobe aos céus, e após ter subido aos céus, e tendo o seu sacrifício aceito pelo Pai, ele retorna. Ainda não há uma celebração plena, ele retorna, e ele fica aqui num período que nós entendemos que é de cerca de 40 dias, tendo algumas aparições, e por fim,
ele ascende aos céus, né? Então há uma sequência, legal essa sequência, né, que a Bíblia apresenta. E eu acredito, pastor Roger, que nesse meio tempo, não é, entre ele subir ao céu, descer e ascender de novo, é exatamente nessa subida que acontece a cena de Apocalipse 5. Quando João ali em Apocalipse 5, né, se vocês quiserem depois acompanharem na sua casa, ele diz que ele vê um ser assentado no trono com um livro todo selado, né, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e um anjo dizendo: quem pode abrir o livro e desatar os selos? E ele diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele, e João chorava. Até que um dos anjos diz, não é? Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, não é? E eu acho curioso o 5, verso 9 de Apocalipse, porque quando ele se aproxima do Ancião de Dias e abre o livro, o capítulo 5, verso 9 de Apocalipse diz assim: e entoaram um novo cântico dizendo: digno és de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Ou seja, ele morre, paga o preço na sexta, ressuscita no domingo, ele diz: Maria, ainda não me toque, eu vou ao Pai primeiro. E ele chega nesse momento, oferece sacrifício. Esse livro, para resumir, porque o tema não é apocalíptico aqui, para mim é a compra do planeta Terra e de tudo que nele há. Quem tem o livro, tem o planeta na mão. E é uma cena que descreve algo muito recente, né? Exato. O sacrifício tinha acabado de ocorrer. E ele a vitória tinha sido ali firmada, mas ele precisa, obviamente, que diante de todo o universo, apresentar as evidências junto ao Pai do que havia sido feito e ter a aprovação, né? A aprovação do Pai e o reconhecimento de toda a potestade celestial de que foi algo grandioso que ele tinha feito. E sabe o que é curioso? Agora que ele abre o livro, ele tem a posse do planeta Terra. Posse não. Vou até me explicar aqui, pastor, porque no direito a gente separa posse de propriedade, não é? Ele tem a propriedade, mas não tem a posse ainda. A posse ainda está sob as condições do diabo. É como quando a gente aluga um apartamento, né? Tem o proprietário e aquele que tem a posse, que é quem aluga. Mas um dia ele vai reclamar a posse também, por isso que o mundo ainda é ruim, mesmo ele tendo pago o preço. E aí, é nesse meio termo, ao ele adentrar na presença do Pai, pagar o preço, que nos garante direito à salvação, porque quem tem direito à terra, quem tem a posse da terra, na cultura judaica está salva. E aí é que ele volta para celebrar, parcialmente ainda, porque a vitória completa virá, com os seus amigos. Mas você tem essa subida de Cristo. Então toda vez que Cristo ascende aos céus e vai à presença de Deus, é para ele garantir a vitória do bem sobre o mal e para garantir o nosso perdão diante do Pai. Que cena maravilhosa deve ter sido, né? Aquela que foi vivenciada e descrita no capítulo 5 do Apocalipse. Mas um dia nós estaremos vivenciando uma outra cena, a cena que nos é antecipada profeticamente em Apocalipse 15, dos remidos cantando o cântico de Moisés. Eu quero estar lá, eu tenho certeza que você também estará pela graça de Cristo Jesus. Amém. Agora, Jesus, ele está diante do Pai. E o livro de Hebreus, ele vai enfatizar: Jesus está no céu, Jesus está diante do Pai, ele adentrou além do véu. E no capítulo 9, verso 24, você poderia ler para nós aí, pastor Vanso, capítulo 9, verso 24, o que diz aí? Vamos lá, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando a gente estuda dentro da perspectiva bíblica, né, do Antigo Testamento, como é que funcionava essa situação de comparecer perante Deus, dentro de todas as liturgias havia 3 momentos especiais em que o israelita, né, ele era convidado a estar na presença de Deus. Era quase que como uma convocação. A não ser que estivesse muito longe e isso fosse praticamente impossível, ele deveria peregrinar para estar ali em Jerusalém, junto ao templo, na presença do Senhor. A Páscoa, emendando um pouquinho mais, a permanência até a festa do Pentecostes, 50 dias depois, e por fim, havia um outro momento, que era a festa dos tabernáculos. E é interessante que quando a gente analisa o ministério de Cristo, o ministério de salvação, o ministério salvífico de Jesus, ele cumpriu com extrema precisão, inclusive dentro do cronograma que envolve a sua morte, a sua ressurreição, inclusive
o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, que é descrito ali em Atos 2, há uma precisão incrível, né? Porque ele se entrega, nós temos ali no 14º dia do mês de Nissan, do calendário judaico, a preparação, né, para o momento da Páscoa que viria a seguir, e é nesse exato momento que ele morre, no exato momento em que ele ressuscita, era o ponto, naquele final de semana específico, lá na história, em que haveria a separação dos feixes, dando início ao período que contabilizava ali o Pentecostes. E quando a gente olha, então, para a cena da Páscoa, Jesus morrendo nesse momento, ou seja, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é aquele, quando você estuda a festa do Pentecostes, a festa do Pentecostes nada mais é do que uma oportunidade que eles tinham de celebrar, né, celebrar a colheita. Eles tinham a oportunidade também de lembrar da lei que havia sido promulgada no Sinai. Era um momento em que eles podiam também reconhecer que as dádivas que eles tinham de bênçãos vinha de Deus, né? E agora, nesse contexto todo, nós olhamos para a vida de Cristo, que é aquele que, ao morrer e ressuscitar, nos garante também, assim como na festa do Pentecostes, havia todo aquele contexto de celebração de colheita, nós temos agora uma celebração de uma grande vitória que nos é ofertada por intermédio da morte e também da ressurreição de Cristo Jesus. Então, essa ideia que nós temos bíblica no livro de Hebreus, e também na tipologia do Antigo Testamento, e no cumprimento através do ministério de Cristo, de que ele levou a sério todas aquelas festas e a vida dele cumpriu na sua morte, na sua ressurreição também, a tipologia bíblica, isso nos mostra uma precisão incrível na obra de salvação. E quando ele ascende aos céus, ele vai também, dentro de uma proposta da tipologia do santuário, fazer algo que o sacerdote fazia, não é isso, pastor? Depois de todo o contexto que havia ali de intercessão, havia também um momento em que o sacerdote, ele tinha uma entrada diferente, que era o momento da inauguração. E agora eu queria que você explicasse um pouquinho, se Jesus ele cumpre toda essa tipologia na sua ascensão, ele ascende agora para exercer uma outra função, que é a função de sacerdote, tá? de intercessão. E ele, quando ele chega inaugurando uma nova era de ministração. Como era aqui na terra, naquele tempo do Antigo Testamento, feita esta inauguração do santuário, certo? Nós tivemos alguns santuários que foram inaugurados. A tenda no deserto foi inaugurada, o templo de Salomão foi inaugurado, mas mais tarde, na época de Esdras e Neemias, houve uma outra inauguração. O que ocorria na inauguração e o que isso apontava, de certa forma, para o ministério de Cristo como nosso advogado, inaugurando no céu uma nova era? Você tinha vários fatores nas inaugurações, né? Primeiro, é importante destacarmos, né, pastor, que essas peregrinações, essas festas linkadas ao ritual do santuário, elas tinham como objetivo fazer o povo comparecer diante da face de Deus. Então, por isso que eles tinham requisitos em cada festa. Em algumas não comiam nada com fermento, em outras jejuavam, peregrinavam e assim por diante. Era o fato de eles estarem na presença de Deus. As festas em Israel, elas lembravam que o pecado ele era algo malicioso, não é? Muito ruim. Por isso que era necessário o sacrifício. Em Hebreus 10, Paulo vai lembrar primeiro a maldade do pecado, não é? Agora, quando o sacerdócio estava ali presente para a inauguração, seja do tabernáculo mosaico, seja a inauguração do tabernáculo em Canaã, seja o templo de Salomão, de Esdras, como você bem mencionou, você tinha todo um ritual preparado. Os príncipes davam várias ofertas, não é? Quanto mais recursos eles tinham, eles davam. Os sacrifícios eram colocados ali. Você tinha uma releitura da lei, não é? Josias faz isso, Josafá faz isso, uma releitura do livro da lei diante do povo. E por que era necessário ler o livro da lei de Moisés ali? Para que refizesse o conserto que o povo mesmo havia quebrado. Tinha que ler a lei para que eles entendessem o que eles haviam quebrado. Inclusive, se o povo houvesse guardado os concertos anteriores, os templos não teriam sido destruídos, não era necessário reinaugurações. Então, você tinha principalmente sacrifícios, que era a ordem do que acontecia, mas em grande escala. Relembrando, gente, o sacrifício, né, pastor, ele não era para apaziguar Deus em si, foi Deus que instituiu para relembrar aos israelitas de que o pecado
fazia a morte acontecer no meio deles. No caso ali do animalzinho. Porque é no mundo pagão que você tem que apaziguar a ira de Deus. No mundo bíblico, não é o ser humano que vai atrás de Deus, é Deus quem vem atrás do ser humano o tempo todo. Os sacrifícios eles eram não para apaziguar a ira de Deus em si, era para mostrar o que o pecado faria. Deus já sabia que viria morrer por eles, mas você tinha toda essa reestruturação de um concerto, todo o povo comparecendo diante de Deus, e você tinha de novo a leitura da lei. Quando você tem a inauguração do santuário em Jesus, você tem o concerto da nova aliança. Você tem o sacrifício de Cristo. E você tem agora, olha que curioso, antes de Jesus encarnar, ele era só Deus. Quando ele encarna, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Agora ele volta à presença de Deus, o Pai, que a última vez que ele tinha visto Deus, ele viu como Deus. João 1, ninguém jamais viu a Deus, verso 18, senão aquele que de lá desceu. Só que agora ele volta como representante da humanidade diante de Deus. Em Cristo, representante da humanidade, todos nós estamos diante da face dele, como nas festas de Israel. E olha só que legal, Jesus, ele também representa em toda essa situação a humanidade, e agora como sacerdote ele faz o que ocorria no Antigo Testamento também. Nessas inaugurações, o sumo sacerdote ele entrava inaugurando os espaços, né? Então ele havia toda essa situação de uma oferta especial de dedicação no santuário, e ele entrava no lugar santo, e do lugar santo ele entrava no lugar santíssimo. Na inauguração havia o adentramento, né, se a gente pode usar essa expressão, né, no lugar santíssimo. Desta forma, quando Cristo ele executa a obra da salvação, ele adentra ao Santo dos Santos, um território que até então era velado e impedido do povo geral entrar. Apenas o sumo sacerdote, no dia da expiação, lá poderia entrar. E agora, e na inauguração. Posso ler um texto interessante, pastor, aqui, se me permite? Claro, deve. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e eu vi a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, saraivada. Ali no contexto descritivo de Apocalipse, João diz o véu está aberto, no contexto desse grande conflito. Ele abriu um novo caminho, e ao abrir esse novo caminho, é interessante aqui em Apocalipse 10, 19, olha só, Hebreus 10, 19, olha só o que diz aqui em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para adentrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui, o convite é para que nós possamos ter ousadia, nós podemos ir até a presença de Deus. Esta ideia de que Deus é um ser inacessível, essa ideia de que Deus é um Deus que pune, um Deus que afasta, ela não combina com a visão bíblica. O medo, a aversão ao ser de Deus é um resultado do pecado que em nós gera afastamento de tudo aquilo que é santo e puro, tudo aquilo que está ligado ao Pai. Contudo, quando Jesus Cristo ele morre e ele entra no Santo dos Santos, ele nos abre um caminho em que nós podemos ir com confiança. Nós não precisamos ter medo do Pai. O convite, então, de Deus é para que nós estejamos na presença do Pai, porque Jesus abriu esse novo caminho. Isso é fantástico, pastor. Pastor, posso ler mais um texto aqui? Claro. Vamos para a Bíblia de novo aqui, meu povo. Olha só, Paulo, em Hebreus 10, que a lição está trabalhando mais Hebreus 10 e Hebreus 12, né? mais o capítulo 10. Ele faz uma estrutura no capítulo 10 muito interessante. Do capítulo 10, versos 1 ao 5, 1 ao 4, ele recorda o problema do pecado. Depois do 5 ao 10, porque Jesus veio ao mundo. Depois o seu sacrifício. Depois do 15 ao 20, um novo caminho, né? E é um caminho vivo. Não é só um novo caminho, como é um caminho vivo, porque ele é o caminho, né? João 14,6, eu sou o caminho. E ele vai inaugurar esse caminho até o Pai. Mas é curioso porque no verso 3, aliás, você pode ler para nós, pastor Roger? Verso 3, 10, verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui, eles tinham que comparecer na presença de Deus e as festas lembravam exatamente isso. O pecado, recordar o pecado. O pecado de quem? Do povo, não a ira de Deus, mas o pecado que eles estavam fazendo e que o pecado estava fazendo com eles. Então Jesus cumpre todas essas festas, ele relembra na presença de um Deus Santo que o pecado faz separação, mas agora ele nos faz a chegar à presença desse Deus. Por quê? O povo ficava fora do templo nas festas. Quem entrava era só o sacerdote. Agora, por Jesus, Paulo vai falar, acho que é no 10, 19, né?
que nós podemos adentrar. Você pode ler para nós esse verso também, pastor? 10:19? Isso, na presença dele, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nadab e Abiú, quando fizeram algo errado, já foram consumidos. Depois nós tivemos, me fugiu agora o nome, me ajudem aí, vocês que estão aí escrevendo. Pastor Roger, aquele que tocou na arca. Uzá. Uzá, obrigado. Uzá tocou na arca, morreu também. Mas agora você e eu, pelo sangue dele, a gente pode chegar até lá. Onde o sacerdote, o sumo sacerdote, só podia um dia por ano. 2 vezes naquele dia, mas um dia por ano. E ele está dizendo o seguinte aqui. As festas relembram o pecado, mas ao mesmo tempo elas relembram que a graça é maior. E esta graça, pastor Wanderson, ela nos possibilita, então, estarmos diante do Pai. Eu acho que essa cena que o capítulo 10 ela vai invocando, de que nós podemos estar na presença de Deus, de que nós devemos estar na presença do Pai, por intermédio de Cristo Jesus, é algo muito recorrente. Por quê? Porque a gente percebe que desde o cristianismo, lá dos hebreus, até hoje em dia, há o perigo de você estabelecer uma religiosidade em que não há contato, uma religiosidade em que Deus não faz parte dela. E aqui o convite é para que você não seja apenas religioso, mas para que você tenha um relacionamento íntimo. E esse relacionamento é possibilitado pela vitória de Cristo. O caminho foi aberto e você pode ir até a presença do Pai. Quando você olha para o passado e você analisa o que aconteceu ali na época do Êxodo, depois você lê com calma lá, o encontro que Deus tem com o seu povo, no capítulo 19 de Êxodo e posteriormente nos demais capítulos, você vê ali que há um temor do povo de estar na presença de Deus. O povo pede para que seja representado por Moisés, porque eles não suportavam a glória da presença de Deus. Há um convite divino para que houvesse uma santificação, para que o povo santificado pudesse estar na sua presença, mas esse temor é algo muito forte. Obviamente que eles têm todo um preparo espiritual ali no Sinai, diante dos trovões, depois nós vamos estudar um pouquinho mais o que a lição nos fala sobre isso. Houve uma manifestação, uma teofania de Deus que gerou ali um estado de ficar estupefatos, né, diante da glória de Deus, raios. Eu imagino ali Deus se manifestando sobre o Sinai, uma cena extremamente impactante. E enquanto tudo aquilo estava acontecendo, havia uma determinação divina de que esta manifestação deveria gerar neles, tá? Primeiramente, o senso de que Deus é um Deus misericordioso, de que Ele é um Deus fiel. Então não era para eles ter medo de Deus, eles não deviam ter medo de Deus. O medo foi uma consequência de um coração que não soube se preparar para estar na presença. Porque Deus os convidou, né? Houve uma convocação para que houvesse uma santificação prévia. Porque somente aquele que está santificado, somente aquele que caminha com Deus, consegue estar na presença de Deus e não ter medo. Pelo contrário, a resposta daquele que está se preparando espiritualmente, daquele que caminha com o Senhor, ao estar na sua presença, é justamente reconhecer a sua misericórdia, a sua fidelidade. Obviamente, o temor aqui, ele vai levar você a ter uma vida, né, de sabedoria, de honra, de respeito, né? Ninguém vai ser profano diante desse Deus. Agora, esse convite para estar na presença de Deus é um convite que me chama a atenção. Por quê? Porque eu entendo, pastor Wanderson, que quando a gente olha para a Bíblia, há uma dificuldade muito grande em entender o que realmente significa estar na presença de Deus e o que isso impacta na vida da pessoa. Os próprios discípulos, eles queriam estar na presença de Deus. Mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Mas eles não entendiam o resultado disso. Tanto é que quando há ali o momento da transfiguração de Cristo, você vê Pedro ali com uma história totalmente desconexa, porque estar na presença de Deus é algo tão forte e às vezes a resposta humana ela não está à altura, né? Deus sempre quis o povo na sua presença, né? O problema é a resposta do povo. Quando Deus aparece para o povo no Monte Sinai, e Moisés vai contrastar o Sinai com o Sião, né? Que ele vai mostrar como a graça pode agora nos devolver a presença de Deus. Mas, pastor, olha que interessante. No capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 10, Deus ele pede para Moisés subir ao monte e diz para o povo não se aproximar do monte, não é? Mas a gente às vezes lê por cima e acha que Deus só pediu para o povo não se aproximar. Ele diz assim no verso 10, disse também o Senhor a Moisés, eu leio o Êxodo 19, verso 10, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã e lavem suas vestes, estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte.
Verso 12, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto. Agora, é bem curioso, porque diz assim, na sequência, não é? Ninguém tocará, etc, etc. Aí o verso 13 no finalzinho diz assim, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Deus estava dizendo, eu quero que o meu povo, Moisés, tenha a mesma experiência que você teve, de estar na minha presença. Deus não queria só Moisés na presença dele, e nem só Arão, e nem só os líderes. Deus queria todo o povo, mas um povo consagrado. Porque Deus não é qualquer um, é um Deus santo. O problema é que o pecado do povo, o despreparo do povo, como você usou esse termo, é que o impediu. E aí Deus teve que criar o rito do santuário para estar no meio do povo. E quando Deus cria esse rito do santuário, é esse mesmo povo que se rebela, e olha só, olha que coisa interessante. Deus se manifesta, o povo é impactado pela presença de Deus, mas alguns dias depois eles estão construindo um bezerro de ouro, executando um ato de idolatria, e aquilo fere o coração de Deus. Deus é um Deus que tem sentimentos, Deus se importa com os teus sentimentos, porque Ele tem sentimentos, Ele é um ser perfeito e nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não somos iguais, mas somos criados à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia, por várias vezes, expressa os sentimentos do coração de Deus. Aquilo fere o coração de Deus. E aí, então, há toda uma situação, porque quando Deus está ali com o coração partido por tudo que estava acontecendo, há uma intenção divina de afastamento, há um processo de intervenção e intercessão da parte de Moisés para que o Senhor não se ausentasse. Deus, ele decide ficar então com o seu povo, mas ali acontece agora uma manifestação divina não tão aberta. Deus não se manifestou sempre no Sinai, não foi sempre através de raios e tudo mais que Deus ali se manifestava. Deus escolhe agora estar no templo, né? No santuário, interagindo, manifestando a sua glória, operando a sua salvação, por isso tinha o Shekinah, só que no templo havia toda uma estrutura que o preservava da vista do povo, havia ali o véu. Né? O templo ele foi construído, de certa forma, por tecidos, por véus, né, que foram ali colocados. A estrutura do templo era assim. Havia um véu que ficava ali na entrada do templo, né, no pátio, havia um véu ali que o cercava. Ele era cercado por um véu, com estruturas, né, de bronze que eram colocadas. Depois, a estrutura física em si, dos dois principais compartimentos, o lugar santo e o santíssimo, eram construídas com um véu. Então você passava o primeiro véu, você entrava no lugar santo. Você passava o segundo véu e você entrava no lugar santíssimo. E é ali, nesse contexto, quando o sacerdote estava ministrando, que ele desfrutava de uma experiência íntima na presença de Deus. Então, dessa forma, o véu ele trouxe uma proteção, porque a presença de Deus agora ela é resguardada de uma forma protegida, diferenciada. Posteriormente, na montagem do templo, ela foi feita de tal forma que havia um vácuo entre onde era montado o santuário e onde o povo acampava. 3 tribos de cada lado, havia toda uma precisão milimétrica, a especificação de quais tribos deveriam estar em norte, sul, leste e oeste, ali no local em que o templo era colocado. Havia um vácuo que era preenchido pela presença do sacerdócio, e os sacerdotes eles passam a ser tipo de um véu humano que traz aquela proteção para o santuário. E este véu humano, agora, ele adentra ao outro véu, que é o véu físico, e isso tudo nos evoca o fato de que, através do véu, Deus está protegendo e se mantendo com o seu povo, certo? Ele está protegendo, a sua presença está assegurada e está mantendo. Agora, havia um momento em que o sacerdote ele transpunha o véu, e era o momento mais sublime, que era no dia da expiação, sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, né? E no mês de Tisri, e ali naquele momento havia a expiação, e era uma situação diferenciada, como você bem mencionou, pastor Wanderson, um momento diferente em que Deus estava ali ministrando. Agora, ele abre um novo caminho, esta situação do sacerdote entrando, inaugurando, e depois, posteriormente, fazendo todo um processo de expiação, lá no 10º dia do 7º mês, nos mostra que Jesus ele vai abrir esse caminho e manter a conexão aberta entre nós e Deus. E o livro agora vai explorar, de Hebreus, esse novo e vivo caminho, né, que nos é aberto.
Pastor Wander, é muito bonito e muito impressionante saber que nós podemos ter esse acesso por intermédio do que Cristo fez e faz por nós, abrindo um novo tipo de acesso ao Pai. O pecado faz separação, diz o próprio texto bíblico, né? Entre nós e Deus. O pecado nos separa, infelizmente. Fomos criados para viver na presença de Deus, somos criados à imagem de Deus e o pecado vai corrompendo tudo isso. Quando Jesus vem, pastor Roger, Jesus poderia ter vindo e morrido, mas por que ele não vem e já morre quando bebê? Por que ele não vem e morre com 5 anos, com 12 anos? Porque ele precisa responder àquilo que Filipe vai perguntar no capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele acrescenta algo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pastor Roger, em alguns círculos religiosos por aí, e palestras, eu tenho visto pessoas dizendo que Jesus não é o caminho, Jesus é um caminho. E tem outros vários. Não é isso que o texto bíblico diz. Jesus, quando ele trabalha essa questão de abrir o caminho diante do véu na presença de Deus, ele diz, não é? Amém, amém, lego sim, em verdade eu te digo. Aí ele diz assim, ego em mim, eu sou. Aí ele diz assim, rhodós, o caminho. O artigo definido no grego diz, eu sou o caminho, o exclusivo. Não é? Realetheia, redzoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho vivo. O caminho é ele por onde devemos caminhar. Não é apenas que ele abriu e mostrou o caminho e disse, vai, você tem que seguir agora nos passos do grande herói e ele ainda vai ao teu lado para você poder chegar à presença do Pai. E é um caminho personificado, então. Seria um caminho personificado. Ele é o caminho personificado. Totalmente. A vida que ele viveu, o trato que ele teve com as pessoas, Cristo é a representação do Pai, não apenas na sua pregação, não apenas no poder de milagres, mas no trato com as mulheres, no trato com os inimigos, no trato com as crianças, no dia a dia, em como ter que lidar com a cultura ou enfrentar a cultura. Jesus é a representação do Pai em tudo que deveria ser, por isso ele pode olhar para os discípulos e dizer, quem vê a mim, vê o Pai. E é nesse sentido, de que ele é o caminho e o caminho vivo que nos leva até o Pai. A lição de quarta-feira, pastor, ela vai falar um pouquinho sobre esse novo caminho, e aqui um contraste entre o velho caminho e o novo. O velho caminho era um caminho que era representado por toda essa tipologia que a gente tem falado tanto do ritual do santuário, e essa tipologia do ritual do santuário era uma tipologia que era feita por símbolos que não eram plenamente eficazes em conceder a salvação. Eles apontavam para a salvação, mas eles não efetivavam essa salvação. E é dentro dessa perspectiva que agora, quando Jesus sobe, no momento da sua ascensão, vai até o Pai, que esse novo e vivo caminho foi inaugurado. Porque aquilo que era antiquado e envelhecido na antiga aliança, num contexto de leis que tinham o seu valor, através das cerimônias, para apontar para o grande sacrifício de Deus, agora, quando isso se concretiza na nova aliança, ele sobe e abre esse novo caminho. E esse novo caminho, pastor Wander, eu sei que a gente não quer entrar em polêmica aqui entre lei e graça, mas a graça de Deus, que é manifestada através do sacrifício, que inaugura esse novo caminho, né? Inaugura e possibilita esse novo caminho, isso faz toda a diferença, porque nós não adoramos a Deus numa perspectiva da possibilidade da salvação. Nós adoramos a Deus celebrando a salvação, porque esse caminho foi aberto. E o texto bíblico é claro nisso, nessa questão de lei e graça, como ele nos conduz pela graça, através da graça, para a obediência. E não através da obediência para a graça, mas por causa da sua graça, a obediência. O texto que você mencionou, pastor Roger, capítulo 10, ainda verso 19, fala sobre isso. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora olha o verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí diz assim, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora, olha só que fantástico o versículos 23 e 24. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e consideremos também uns aos outros. Isso aqui é o processo de santificação. Como? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, porque já estamos salvos. O texto de Hebreus, Paulo parece que vai respondendo todas as dúvidas que teríamos disso, né? Da graça, do caminho, do véu. Ele diz, é em amor que vocês têm que viver uma vez salvos. E em boas obras.
porque vocês foram salvos. Sabe o que me faz lembrar isso aqui que você está comentando também, entre outras coisas? Eu tive um insight aqui, nem tinha programado sobre isso, eu tive um insight. Houve um momento em que, numa cidade que meu pai pastoreou, nós morávamos num local em que a escola era uma escola pública, e essa escola era uma escola que tinha alguns perigos ali, né? Algumas gangues eram formadas por alunos que pertenciam àquela escola, e houve uma cena interessante, eu vou contar aqui, porque ele esteve aqui contando muitas histórias, e agora eu vou abrir um pouco a caixa de Pandora e vou contar algumas histórias do meu irmão aqui, o pastor Robson Menezes. E foi o seguinte, um dia o meu irmão estava voltando da escola, e enquanto ele estava voltando da escola, com uma mochila bonitinha que ele tinha, alguns itens que meu pai tinha comprado para ele, alguns meninos o cercaram de uma dessas gangues, e esses meninos então tomaram a mochila dele e deram um safanão nele, né? E ele chegou em casa todo assustadinho, todo desazado lá, sabe? Ele era magrinho, sequinho, né? Agora já está comendo muito, está passando um pouquinho para o outro lado, né? Mas o certo é que quando ele chegou ali, meu pai viu aquela cena, meu pai ficou muito indignado. E ele entrou no carro, uma Belina marrom que ele tinha, eu lembro da cena, e ele pegou o meu irmão do lado e falou assim, nós vamos recuperar o que foi tomado de você. E meu pai foi até aqueles meninos, jogou o carro em cima da calçada em que eles estavam ali dando risada, debochados, eram meninos já adolescentes, né, metidos a fortes valentões, mas meu pai naquele momento da sua vida, um alemãozão alto, forte, aquele braço gigante, no que ele se posicionou, os meninos começaram a tremer ali, sabe? E tremeram mesmo, ele falou assim, passa agora as coisas do meu filho. E meu pai pegou o menino ali com força e falou assim, você não vai mais encostar a mão nele e tal. E tomou, e meu irmão do lado, ele todo feliz porque agora estava protegido. E as coisas foram recuperadas, obviamente que ele não agrediu o menino, mas ele foi muito forte, incisivo e tomou, e os meninos respeitaram demais. Não ousaram levantar o braço porque sabiam que a coisa era diferente. Ele estava agora protegido. E por um bom tempo, o meu pai foi o caminho do Robson na história, e o meu caminho também, porque ele era o caminho. Nós não íamos pela estrada, nós íamos nele e com ele, todos os dias. Íamos e voltávamos. E os nossos inimigos passaram a respeitar, porque agora nós estamos amparados por um intercessor. E a ideia que o texto nos dá é justamente essa, que nós, no momento em que nós adentramos esse novo caminho, nós estamos em paz. Porque por mais que haja um acusador, este sacerdote que está conosco, que é o nosso advogado, nos possibilita justamente isso, o fato de que nós estamos livres da condenação, livres das acusações e até mesmo dos ataques de Satanás, porque ele é por nós. E a lição nos fala justamente disso. Lá em Zacarias capítulo 3, nós temos ali a cena, né, do sumo sacerdote Josué sendo acusado pelo diabo, mas ali nós temos a cena de Cristo se posicionando do lado, né, embora a gente saiba que, embora a expressão ali seja Deus, não há nenhuma dúvida de que ali é uma alusão a ministração de Cristo de defesa por cada um de nós. Não é gostoso saber que nesse novo e vivo caminho, que é um caminho personificado, né, como você colocou, de que Satanás ele foi expulso e já não tem mais poder sobre nós, nem na acusação e nem na determinação do nosso destino? Isso é fantástico, né, pastor? Veja, pegando a tua alusão aí dos casos de família, né? O seu pai era o caminho e os meninos lá eram o pedágio, né? É verdade. Veja, quando nós não sabemos trabalhar a questão da fé, né, da graça, Jesus é o caminho e alguns se tornam pedágio para os outros, não é? Cobrando aquilo que nem Jesus cobrou. É óbvio que Deus nos conduz para uma vida de santidade, mas ela começa com uma vida salva no sacrifício de Cristo. E isso que é fantástico, são as obras dele. Algumas pessoas acham, pastor, eu até mencionei no estudo passado, né, que como seremos julgados pelas obras, pensam elas, vai aparecer as nossas más obras no telão, no céu, e a gente viu que é a graça de Cristo no estudo passado. Veja, serão julgados pelas obras, amigos, apenas aqueles que não aceitaram as obras de Cristo. Quando Apocalipse 20 fala que abriram-se os livros e cada um foi julgado segundo as suas obras, está falando no contexto dos perdidos ali. Os salvos serão julgados pelas obras de Cristo. E alguém pode pensar assim, né, pastor Roger? Ah, mas então não preciso ter boas obras? Já falamos várias vezes aqui. A salvação conduz às boas obras, mas não são as boas obras que conduzem à salvação. Então a gente não tem que ser o pedágio de ninguém. Uma vez que Jesus é o caminho, o que Paulo fala? Esforcemo-nos em amor e boas obras, para que eu não possa ser o pedágio da vida de ninguém, ficar roubando a mochila, cobrando o outro, sendo eu o modelo para o outro, quando Cristo é o modelo. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. E eu acho que tem alguma coisa curiosa, pastor, porque uma vez que Paulo está falando de caminho, no capítulo 10 inteirinho, do véu do caminho que ele abriu,
No 11, que ainda vamos estudar, ele vai falar dos heróis que trilharam esse caminho. E agora, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, também nós, visto que nos rodeamos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança o caminho, a carreira que nos está proposta. Que coisa linda. E esse caminho que nós temos em Cristo Jesus é um caminho de segurança. Nós temos aqui uma alusão bíblica, lá em Apocalipse 12, que Jesus Cristo não apenas ele subiu aos céus, mas a vitória de Cristo, como resultado, implicou na expulsão definitiva de Satanás, que é ali apresentada, e a lição coloca isso claramente. Satanás foi expulso com base nos merecimentos do sangue que foi derramado por Cristo Jesus, e nós estamos agora protegidos para viver uma vida de fidelidade, viver essa salvação que nos é assegurada. E nós temos uma promessa, e nós vamos terminar o nosso estudo falando dessa promessa, de que um dia nós veremos o seu rosto, né? Veremos o rosto de Deus. Nós estamos vivendo esse contexto da salvação, no qual Jesus abriu o caminho, estamos trilhando esse caminho, ele já adentrou o véu como uma garantia de que nós um dia também adentraremos além do véu na presença do Pai e nos assentaremos no trono de Deus, e não por acaso há uma promessa nos assegurada no Apocalipse, uma das mensagens ali descritas, para os vencedores, de que o vencedor se assentará no trono de Deus, além do véu. Nós teremos a oportunidade de estar onde Deus governa todo o universo. E lá, enfim, nós veremos o rosto de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22 até o verso 24, pastor, eu vou introduzir e você me ajuda a concluir aqui a temática desse estudo. Mas Hebreus 12, verso 22 até o verso 24, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós temos aqui uma alusão clara, tá, de que lá no Sinai, o povo, diante da glória e da majestade de Deus, diante da presença de Deus, o povo temeu. Mas agora nós somos convidados, por esse novo caminho que foi aberto por Cristo Jesus, a estarmos no Monte Sião. E o Monte Sião gera em nós uma sensação muito diferente que houve lá no Sinai. Se no Sinai havia medo, agora nós temos confiança. Se no Sinai havia uma postura de relutância em estar na presença de Deus, por intermédio do Sinai, Deus está conosco, abrindo o caminho, e nós desfrutamos da presença desse Deus. Pastor, quando nós olhamos para essa esperança de Sião, né? Sião é o nome carinhoso para Jerusalém, como algumas cidades, né? A gente mora aqui em São Bernardo e a gente chama de São Bernô ou São Berlondres, carinhosamente, porque aqui só faz névoa e frio, né? Mas quando você olha para Sião, essa promessa da vida eterna, porque o santuário é a promessa da presença de Deus, não é? No capítulo 15, que você mencionou no início do nosso estudo, no capítulo 15, começa descrevendo ali, não é, os remidos no mar de vidro mesclado com fogo e tal, mas é muito curioso, porque no verso 8 diz assim: o santuário encheu-se de fumaça, precedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém mais podia entrar no santuário. Alguns estudiosos trabalham Apocalipse com base no santuário, né? Jesus aparece entre os candeiros, as trombetas tocam, tem todo o serviço do santuário. E agora o santuário é fechado no capítulo 15. E nunca mais ele vai aparecer em Apocalipse. Ninguém mais pode adentrar o santuário. Depois no 16 já começam os flagelos, né? Mas aqui o santuário está fechado. E aí alguém pode pensar assim: Apocalipse não fala do tempo do fim, pastor Wanderson? Não é do tempo do fim, pastor Roger? Vocês não disseram que o caminho está aberto, que nós podemos adentrar no Santo dos Santos? Por que o santuário se fecha e ninguém mais pode entrar nele aqui? O santuário volta a aparecer. E quando ele volta a aparecer, ser mencionado é no capítulo 21, verso 22. Você pode ler para nós, pastor? Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 21. Verso 22. Verso 22 diz assim, a palavra de Deus: nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha que fantástico. Toda essa tipologia do santuário, todo o ritual do santuário, era só para nos ensinar uma coisa:
o santuário sempre foi Deus. O santuário sempre foi Jesus. O santuário sempre foi estar na presença dele. E na nova terra, nós não teremos um santuário com paredes. O santuário será o próprio Deus e o Cordeiro. Ou seja, nós estaremos para sempre na presença do santuário. Ele habitando entre nós, relembrando João 1,14. Por quê? Porque ele foi o caminho para nos direcionar de novo à presença de Deus. Em outras palavras, pastor Roger, Adão estava na presença do santuário e a gente não sabia. Porque todo fim de tarde, Deus vinha falar com ele. Deus vinha falar com ele. E quando Deus ia lá no santuário falar com ele, e Adão pensava, Deus já está vindo, o Pai já está vindo, a Trindade, né, já está vindo, era a presença do santuário. E como o pecado afastou Adão da presença do santuário, Jesus vem como segundo Adão para devolver Adão e seus filhos à presença do santuário de novo. Mais uma vez o Éden vai se repetir. Nós estaremos para sempre com o santuário entre nós, que é o próprio Deus e o Cordeiro. Que coisa linda! Eu quero terminar aqui as minhas considerações e o estudo da lição, depois dessa explanação tão rica em termos de teologia que o pastor Wanderson trouxe, dizendo o seguinte, que embora nós não estejamos presencialmente no Monte Sião, pela fé, é o que a lição nos mostra, pela fé, nós já podemos adentrar a presença de Deus. Nós já podemos estar nesse Monte Sião. Porque se embora nós não estejamos ainda de fato fisicamente, a certeza que nós temos de estar não está na possibilidade, mas no fato de que Cristo lá já está como nosso representante. Então é apenas uma questão de tempo. Não é se nós iremos ou não um dia estar na presença dele. A verdade bíblica é de que pela fé e por intermédio da vitória de Cristo, que é um fato consumado, a sua presença diante do Pai, abrindo esse novo caminho de que nós lá um dia estaremos. E é por isso que nós estudamos aqui que esta convocação para estar na presença de Deus acontecia na Páscoa, acontecia também no Pentecostes e acontecia na festa das trombetas. Historicamente, numa perspectiva de análise de cumprimento ao longo do cristianismo, nós estamos aguardando a festa dos tabernáculos, né? Eu falei trombetas, mas é tabernáculos. Estamos aguardando a festa dos tabernáculos, a festa final, onde nós nos reuniremos na presença de Deus e com Ele habitaremos. Portanto, o convite de Deus é para que nós, a cada dia, pela fé, possamos viver uma realidade que nos está assegurada. Um dia celebraremos a grande festa dos tabernáculos, entrando através dos portões, dos portais da Cidade Santa, contemplando a face de Deus. E eu termino lendo um texto que, esse texto para mim é um dos mais incríveis da Bíblia. Quero ler contigo Apocalipse 22. Se você puder, acompanha comigo aí. Apocalipse 22, verso 3 e verso 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Olha que coisa linda. Aquele que pela fé adentra o Monte Sião agora, é convidado a um dia a viver a cena de ver a face de Deus, de contemplar a face de Deus. Estaremos na presença de Deus, mas desde já podemos desfrutar dessa presença. Quando você está no seu quarto orando, quando você está passando por uma luta na sua vida, uma batalha que se levantou na sua família e você está lá todos os dias clamando para que seu filho abandone as drogas, quando você está clamando por um emprego, quando você está com o seu lar aí, quem sabe, por um fio, seu casamento de ser destruído, você que tem no seu coração a expectativa de ter a sua vida reconstruída, saiba que você pode, acima de toda essa situação, desse mar de problemas, desfrutar dessa presença, estando no Monte Sião e tendo a certeza que aquilo que você sente, que você vive espiritualmente, um dia vai ser real, é fato. Um dia você vai estar diante de Deus, porque a promessa maior que nós temos aqui é de que um dia veremos a face de Deus. Estaremos na presença dele, porque Jesus abriu o caminho além do véu. Que coisa linda, não é verdade? Convido você a orar. Mas antes da oração, faço um convite, um apelo também para você. Nós temos aí com muito carinho postado todo o conteúdo, a síntese, semana após semana, e você que é professor pode pegar as principais ideias que foram aqui discutidas, que são colocadas ali no link de descrição, tanto no YouTube quanto no Facebook. É só clicar, baixar o conteúdo e no sábado, com muita autoridade e alegria, apresentar aquilo que você pôde acompanhar através do nosso bate-papo. Aproveite também
também, né, pastor Vantos, para mandar um recado, aí você quer mandar um recado especial para alguém aí, tem um povo especial aí da ápice, pode mandar um recado antes da oração? Pastor, obrigado aí pela oportunidade. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal de Praia Grande. Eu estarei logo lá na Semana Santa, fazendo a semana de oração para eles. O Jossi, com a Ive de Peruíbe, o Alexandre e a Bruna, que sempre nos acompanham também. Um abraço especial para o povo de Santa Catarina, que eu estive com eles há poucos dias aí. Que Deus abençoe a todos e obrigado porque vocês estão aí compartilhando esperança, espalhando o link do Lição em Dose Dupla. E eu quero terminar mandando um abraço especial para todos os professores de Escola Sabatina e líderes da associação, os diretores da Escola Sabatina. Mandar um abraço especial para o pessoal, para a galera de Peruíbe, estive com eles recentemente, o pessoal de Mauá, que nós tivemos ali o nosso encontro, e também, desde já, antecipando meu abraço para o pessoal de Cubatão. Estaremos juntos na Semana Santa. Que bom é estarmos aqui como uma grande família, participando também do Lição em Dose Dupla. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos, através desse estudo, ter a certeza que nesta oração, neste momento, nós adentramos além do véu por intermédio de Cristo Jesus, que nos representa, e podemos dizer com segurança que estamos diante da Tua face. É questão de tempo para não mais pela fé, mas sim pessoalmente contemplarmos o brilho do Seu olhar de amor, do Seu olhar de misericórdia, contemplarmos o Seu sorriso. Quem sabe, ó Pai, numa audácia desta prece, creia que ao sentarmos no trono poderemos, por que não, te dar um abraço e agradecer-te por tamanha salvação que nos foi ofertada na cruz do Calvário. Senhor, com muita humildade, nós pedimos uma coisa: que o Senhor conduza a vida de cada um que está participando deste momento. Talvez alguns com um coração pesaroso, diante de tantas pressões, tanta coisa ruim e pesada acontecendo no mundo, mas nós podemos descansar em Ti, porque a nossa salvação é certa e podemos desde já desfrutar desta presença que nos coloca num outro patamar, no patamar da glória eterna. Que a Tua paz esteja com todos nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Lição em Dose Dupla. Semana que vem, aguardo você.